a todos. Mais uma vez, muita satisfação com o qual a gente apresenta mais um tema virtual aqui, organizado pela subseção da OAB de Santo Amaro. Nessa noite, trazendo aí um amigo, compartilhar, gente. Né, um parceiro aí de longa data na advocacia. Estudamos juntos, né, Carlos? Fizemos a faculdade junto e tenho a honra aí de hoje apresentar ele aí na qualidade de palestrante. Dr. Carlos Renato Soares Sebastião, advogado, coordenador da comissão da OAB Vai Escola, coordenador de diversos projetos dessa mesma comissão. Com muita satisfação, muita honra que eu te apresento hoje para trazer para a gente esse tema dessa noite. Ele vai falar sobre a restrição da liberdade em casos de calamidade pública. Ele também é especialista em processo civil, é escritor, né? Escritor junto comigo num livro de direito imobiliário. Muita honra também de ter ladeado contigo essa obra do direito. Então eu passo para você agora a palavra para que dê início ao tema de hoje, dessa noite, agradecendo desde já a presença de todos os colegas que estão aqui na sala, que vêm participando e vêm acompanhando os eventos virtuais realizados aí pela subseção de Santo Amaro. Então, Carlos, está com você a palavra para que a gente inicie aqui o trabalho e eu vou continuar aqui na minha tentativa de conectar pelo computador, porque está ruim aqui pelo celular. Então, está com você a palavra, meu amigo. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Uma felicidade aí poder participar de mais este evento da subseção Santo Amaro da OAB. Realmente aí a gente já se conhece há quase 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Na verdade, mais de 20 anos. E, inclusive, essa questão do livro, naquela brincadeira que o pessoal ficou fazendo aí no Facebook, de postar 10 livros por 10 dias seguidos, né? Indicando ali a leitura para quem acompanha. E hoje foi o último dia que eu fiz essa indicação e indiquei o nosso livro, viu? Não sei se você chegou a ver lá, inclusive eu te marquei na publicação. Foi o 10º dia da minha participação nessa brincadeira e coloquei o livro que a gente escreveu aí já tem um tempo. Até, inclusive, o Dr. Volney, que está aí participando com a gente, até me escreveu aí depois perguntando do livro, querendo saber maiores informações. Falei para ele que, infelizmente, a gente tem que esperar a próxima edição, porque as duas que foram lançadas já se esgotaram, mas que a gente agora precisa dar uma atenção para isso aí, dar uma atualizada, né? Fazer uma nova edição com algumas revisões aí, ó. O Volney está dizendo ali que quer um exemplar da próxima edição e será uma grande honra para a gente. Os que foram prestados contas para nós foram 4.000 livros, né? Então, pois é. Deu uma satisfação de receber contatos, até de que estava, salvo o melhor juízo, tinha virado acervo no Tribunal de Justiça do Maranhão. Recebemos contatos de diversas pessoas do Brasil inteiro, então foi uma honra e uma satisfação, né, participar com você aí dessa obra. E vamos agitar essa próxima, né? Lembro quando a gente teve a ideia do livro, né? A gente montou o índice primeiro e aí fomos desenvolvendo, fomos reunir lá na editora. E aí, ainda bem que aceitaram a nossa ideia lá e foi uma ideia de muito sucesso mesmo. Uma grande satisfação ter feito isso daí. Mas então, aí hoje eu tive a ideia da gente fazer aqui esse encontro, né, para a realização de uma palestra aqui, uma conversa virtual aqui com todos vocês, a respeito aqui das restrições de liberdade em caso de calamidade pública. A gente vai abordar isso sob um enfoque mais constitucional, né? Na verdade, a ideia dessa palestra surgiu quando a gente começou a ver aí pelo noticiário, na imprensa, algumas ocorrências aí de carteiradas, etc., né? De pessoas não satisfeitas com as restrições que o poder público impôs em razão da pandemia que nós estamos atravessando, né? Aí eu resolvi fazer uma pesquisa a respeito desse tema, né? Resolvi procurar maiores informações jurídicas, técnicas, né? E aí acabei conseguindo desenvolver aí essa conversa para a gente tentar entender um pouco melhor
esse assunto aí que diz respeito a todos nós, né? E como a gente, o público da nossa comissão OAB Vai Escola, e coincidentemente, ou por consequência, o público aqui dessa palestra de hoje acaba sendo um tanto heterogêneo, né? Ou seja, nem só operadores do direito participam, a gente também tem acabou divulgando e recebendo aqui na noite de hoje profissionais de outras áreas, mas que, como cidadão, certamente têm total interesse em saber a respeito dessas questões constitucionais envolvendo esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu tomo a liberdade de fazer uma breve introdução, trazendo alguns conceitos constitucionais, alguns conceitos e princípios também, que para alguns aí que já são operadores do direito, que já são colegas aí nossos de profissão, advogados, talvez possa até acabar sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante para a gente conseguir desenvolver depois o tema dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Pois bem, então eu gostaria de iniciar trazendo aqui para vocês um conceito de Constituição, porque, na verdade, como eu falei, o tema de hoje ele vai ser desenvolvido muito com base nos princípios constitucionais. A gente vai ver quais princípios foram afrontados, ou não foram afrontados, ou foram utilizados, na verdade, para que todas essas medidas legais que o poder público adotou ao longo desse tempo de pandemia, quais foram esses princípios utilizados, né? Então, um conceito de Constituição que eu acho bastante interessante é que a Constituição é um complexo de regras que dispõe sobre a organização do Estado, a origem e o exercício do poder, a discriminação das competências estatais e a proclamação das liberdades públicas. Basicamente, eu acho que nesse conceito a gente consegue incluir tudo o que diz respeito à Constituição, que é a nossa grande fonte do direito de qualquer país, né? E a gente vai ver que todas essas regras que eu enumerei aqui, né, de organização do Estado, origem e exercício do poder, discriminação das competências estatais e proclamação das liberdades públicas, vai ter tudo a ver com as medidas que o poder público adotou para fazer valer outros princípios que também estão garantidos na Constituição, mas que, a princípio, a gente pode até achar que existe um embate, né? Um embate de princípios entre esses e aqueles mais tradicionais e fáceis de compreender do ponto de vista constitucional. O primeiro princípio que a gente vai, desses conceitos que eu enumerei ali, mas o primeiro que a gente vai se debruçar de uma forma um pouco mais aprofundada diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Porque, justamente como eu falei no início, quando surgiu a ideia dessa palestra, ela veio muito em razão de alguns questionamentos, né, que algumas pessoas foram fazendo em razão de uma suposta perda dos seus direitos e garantias fundamentais em razão das imposições feitas pelo poder público, né? Na verdade, a gente pode pensar aí numa afronta a um direito de liberdade, e não só de liberdade de ir e vir, mas uma liberdade ao pleno emprego, a realização a manutenção de um tipo de comércio, de um trabalho, etc., né? A pandemia acabou meio que impondo algumas restrições a esses nossos direitos de liberdade, entre outros que a gente vai falar. E eles estão muito ligados a essa questão dos direitos e garantias fundamentais. Para conceituar, porque a gente sempre acha que é importante a gente partir de um conceito, os direitos e garantias fundamentais são os atributos que garantem uma convivência com equidade, dignidade e liberdade entre todas as pessoas sujeitas a um determinado regime jurídico. Então, esses direitos e garantias fundamentais são, na verdade, a gente pode encontrá-los de forma mais precisa no artigo 5º da Constituição, mas são aqueles que nos garantem
todos esses conceitos que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, essa coisa do ir e vir, da manutenção de um comércio, etc. Né? E aí a gente vai ver que um dos princípios um dos princípios fundamentais é o princípio da legalidade. E aí que vem muitos questionamentos, né? Se essas medidas adotadas pelo poder público afrontam ou não esses princípios, esse princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, para quem não se lembra ou nunca teve conhecimento disso, ele se encontra no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ele tem como uma grande importância, porque as leis, elas são criadas, são elaboradas e discutidas e debatidas por nossos representantes no Congresso Nacional. E aí é a partir desse conceito que a gente entende que elas são feitas conforme a nossa vontade, a vontade do povo, né? Porque o povo elege os seus representantes que, por sua vez, vão debater, vão discutir, vão elaborar e vão aprovar a criação de leis, e são essas leis que vão definir condutas, né? É um imperativo atributivo de cada um de nós, né? Uma forma de ser que a gente tem que se ater a eles, né? Isso porque se a gente pensar que cada um tem um conceito diferente das coisas, cada um tem uma forma diferente de ver, cada um tem uma certeza a respeito do que é justo, do que não é justo, do que se deve ou não fazer. Então, se deixássemos ao entendimento de cada um individual, nós viveríamos numa balbúrdia ainda maior do que a gente tem a impressão que vive. Então, por isso, a importância da criação dessas leis, que elas vão delimitar as nossas condutas. Então, elas são imperativos, né? Por isso que existe o Estado. Então, uma das garantias fundamentais é o princípio da legalidade, que visa combater o poder arbitrário do Estado. Porque também, por outro lado, se a gente não tivesse essa garantia constitucional de que a gente só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desde que exista uma lei prevendo isso, quem estivesse exercendo o poder do Estado, quem estivesse governando, por outro lado, poderia agir conforme a sua própria vontade, né? E aí nós estaríamos sujeitos ao entendimento de uma única pessoa, né? O que afronta um princípio muito importante da nossa Constituição, que é o princípio democrático. Pois bem, então, somente por meio das espécies normativas devidamente elaboradas que podem se criar essas obrigações para que nós sigamos, que são as leis. Então, a própria Constituição, ela traz a forma, as ferramentas para a elaboração das leis. A própria Constituição mostra quais são as regras para que essas leis sejam criadas ou alteradas. E ela, inclusive, cria ali um rol de possibilidades normativas, né, de leis que nós temos que nos sujeitar. E aí vai dando a forma com que cada uma delas pode ser aprovada, alterada e etc. Então, isso é muito importante para uma garantia, uma segurança jurídica de todos nós. Então, essa importância nós temos que ter ela bem definida na nossa mente, porque ela diz respeito à nossa condição enquanto cidadão, né? Essas normas, elas são imperativos de conduta, que coagem os sujeitos a se comportarem da forma por ela esperada e desejada. Eu sempre que eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu sempre dou um exemplo que às vezes parece bobo, mas só que eu acho que ele serve para a gente entender. Embora algumas circunstâncias pareçam muito óbvias, ou seja, óbvias no sentido de que não haveria necessidade de se criar uma lei específica para tratar daquele assunto, mas só que na prática a gente vê que é necessário. E o exemplo que eu dou sempre diz respeito à questão do assento reservado nos transportes públicos para uso de gestantes, idosos e lactantes, etc., né? Eu sempre falo que não deveria haver a necessidade
de se criar uma lei específica para obrigar a que seja reservado um assento para essas pessoas nessas condições. Que se cada um tivesse o seu nível de consciência e se colocasse no lugar do outro, saberia que todos os assentos do transporte público, na verdade, eles devem ser utilizados preferencialmente por aqueles que têm maior necessidade. Mas, na realidade, quem utiliza o transporte público pode dizer se eu estou falando a verdade ou não, a gente percebe que esse assento, embora a lei obrigue a que seja reservado esse assento para pessoas em algumas condições, na prática mesmo, essas pessoas que têm essas condições nem sempre são beneficiadas com essa reserva de assento, né? Então, a lei, ela serve para isso, para obrigar, para criar formas de conduta, tá? Então, como eu falei, um dos princípios importantes aí das garantias individuais é o princípio da legalidade, e que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Só que aí a gente vai pensar nessa situação que nós estamos vivendo, né? No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. E, posteriormente, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia. Veja bem, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. É um termo utilizado quando uma epidemia de grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então é isso que nós estamos vivendo atualmente, uma pandemia, em que um surto causado por uma doença se espalhou por diversos continentes. Na verdade, o último levantamento que eu fiz dava conta que mais de 120 ou 130 países já haviam registrado contaminação do coronavírus, né? Então, por isso é considerado uma pandemia, porque ela é uma doença que se espalhou de uma forma muito rápida por todos os continentes. E é um surto, uma doença, que ela tem uma propagação muito rápida, né? Embora a mortalidade dela, alguns até defendam, com uma certa razão, que a mortalidade até não é tão alta, né? Até razoavelmente baixa, mas se a gente pensar que o contágio dela é muito acelerado, então ela é uma doença muito preocupante, razão pela qual os governos de todos os países, de muitos países, na verdade, acabaram adotando muitas medidas restritivas para tentar impedir a propagação dela, né? Então, o que a gente se deparou então aqui no Brasil é com um momento de crise que a própria Constituição ela traz para a gente o sistema constitucional das crises. Então, a própria Constituição, que é a nossa Carta Magna, ela que dita toda a organização do nosso Estado brasileiro, ela mesma trouxe previsão de como que o Estado deveria agir em caso de crises. E essa utilização desse sistema de crises, ele tem que ser utilizado de uma forma muito, muito sábia, né? Não é em qualquer circunstância que o poder público, que o governo vai se valer desse sistema de crises, né? Há necessidade de uma excepcionalidade, de ser uma situação extremamente excepcional, de ser extremamente algo fora do que se esperava, né? E é o que a gente está vivendo. A pandemia é algo extremamente excepcional, algo que eu diria até quase que sem precedentes no mundo recente, né? A gente pode até trazer aí alguns comparativos com situações vividas aí no século XX, no início do século XX, outras pandemias que existiram, ou até mesmo guerras extremamente danosas que duraram anos, né? Mas só que eu diria que o coronavírus,
ele tem uma importância porque pelo momento que o mundo atravessa hoje em dia, né? O mundo ele é muito mais globalizado do que ele era quando nós tivemos, por exemplo, um surto de gripe espanhola, que foi há mais de 100 anos atrás, né? E que foi responsável por uma mortalidade muito grande, num percentual de mortes no planeta muito elevado. Mas só que hoje a gente vive um momento que talvez a medicina esteja mais evoluída, o que é muito bom, acaba reduzindo o número de mortes, porque os tratamentos acabam acontecendo de uma forma ou de outra, mas, por outro lado, o mundo é muito mais globalizado, né? As pessoas se movimentam de um país para o outro de uma forma muito mais rápida, muito mais comum, e isso faz com que se espalhe de uma forma ainda mais acelerada. Então, nós vivemos um momento excepcional. Então, é um primeiro requisito que a gente pode pensar para que o governo se valha do sistema constitucional das crises. Outro requisito importante para se utilizar desse sistema é a questão da necessidade, da adequação. Então, assim, a importância de se averiguar se de fato aquelas medidas eram necessárias, ou que algumas medidas sejam necessárias, aí depois quais vão ser tomadas, isso será pensado num momento futuro, mas a princípio é importante que se pense se realmente há necessidade de se valer do sistema constitucional de crises. Então, esse é um segundo requisito muito importante. De fato, estamos num momento excepcional? Estamos. É necessário que a gente se valha do sistema constitucional de crises? Então vamos ver o que a gente faz. E, além disso, é importante que isso seja uma ocorrência, um fato, que tenha uma temporalidade, né? Que tenha um início e que a gente saiba que pode ter um fim. A gente não sabe exatamente quando será, mas a temporalidade, no caso, é quando um surto dessa pandemia se esgotar. Como eu estava conversando no início, aí, antes de começar a nossa conversa, conversando com o Armando, falando sobre a questão do trabalho remoto, em casa, que ele até falou que enquanto nós não tivermos uma vacina, não tivermos ou um medicamento que seja 100% eficiente, a gente vai continuar nessa situação. Então, mas a hora que a gente tiver isso, a tendência é que a gente deixe de viver ou deixe de se utilizar desse sistema constitucional de crises, né, das crises. Então, a temporalidade, ela também está presente aqui nesse caso que a gente está analisando, né? E, além disso, tem um outro ponto que é fundamental, tanto quanto os demais, que é a obediência estrita da Constituição. Mesmo que a gente se valha do sistema constitucional de crises, mesmo que a gente, em alguns momentos, vá, aparentemente, afrontar alguns direitos e garantias individuais, que eu falei lá no início, mas só que a gente não pode, de forma alguma, afrontar o que diz a Constituição. A gente não pode, em momento algum, rasgar o que diz a Constituição. Então, há necessidade da obediência estrita da nossa Constituição. Tá certo, pessoal? Tá indo... Se alguém quiser escrever no chat lá um ok, a gente sempre tem um feedback importante aí de dar continuidade nisso, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem é que o sistema constitucional de crises, ele acaba, a utilização dele acaba colocando em choque, um embate, causando um embate entre alguns princípios constitucionais. No caso aqui, a gente vai colocar, como eu falei, os direitos e garantias fundamentais e o direito à saúde. O direito à saúde também é um direito constitucional. A gente também tem lá no artigo 196 da Constituição Federal a obrigatoriedade do Estado promover a saúde do povo, né? De garantir as condições de saúde ao povo. Se alguém tiver aí a possibilidade de... Obrigado, Jorge, meu grande amigo Jorge. De verificar a Constituição, vai ver que no artigo 196 também é um princípio constitucional o direito à saúde. Então, a gente vai colocar uma afronta, um embate entre esses princípios constitucionais dos direitos fundamentais, e aí, quando a gente falar dos direitos fundamentais, a gente vai colocar o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade.
todos esses princípios, de uma forma ou de outra, eles vão ser um pouco restritos com a utilização do sistema constitucional de crises, que eu vou favorecer, entre aspas, a palavra favorecer, o direito à saúde, que também é um princípio constitucional. Então, essa que é a grande questão que se coloca nesse momento. Né? Quando a gente coloca, principalmente, eu coloco o direito à liberdade, né? Que talvez tenha sido o que a gente mais sofreu, que a gente mais teve afrontado durante esse momento que estamos vivendo. E quando eu falo liberdade, né, como eu falei já antes, não é só a nossa liberdade naquele momento que tivemos que ficar mais reclusos dentro das nossas próprias casas, não é somente essa falta de liberdade que a gente acabou tendo que sofrer do ponto de vista da não circulação pelas ruas. É todo tipo de situação que a gente perdeu essa liberdade, né? Eu imagine um pequeno comerciante, ou um grande, ou todos os comerciantes, na verdade, tiveram que ter o seu comércio fechado, ou realizar o seu negócio de uma maneira diferente, né? Eu teve que se adaptar a uma realidade, fazer atendimento para viagem, enfim, algum tipo de negócio não é possível, teve que realmente ficar de portas fechadas, etc. Então, foi uma perda a esse direito de liberdade, né? Durante esse período que tivemos aí. E aí agora a gente está nessa flexibilização, podendo já, como a gente estava falando, né? Alguns já voltando ao trabalho presencial, muitos setores já sendo abertos, mas em horários restritos, alguns já com uma situação de distanciamento, né, com uma restrição da quantidade de pessoas a serem atendidas. Então, tudo isso é uma perda de liberdade, uma liberdade do pleno emprego, da liberdade do empreendimento. Tudo isso foram princípios que foram afrontados nesse momento. Mas por que o princípio do direito à saúde ele ganhou uma importância maior? Porque era um momento que, se a gente não fizesse dessa forma, se o governo, se o poder público não agisse dessa forma, o coronavírus teria se espalhado de uma maneira muito mais acelerada e a gente não sabe quais teriam sido as consequências. Nós nunca vamos saber como teria sido se não tivessem ocorrido todas essas restrições que foram impostas a nós, né? Nós restringimos os nossos direitos fundamentais, alguns, para que o direito à saúde fosse preservado de alguma forma. E a gente não pode esquecer que naquele primeiro momento, quando isso foi se espalhando mesmo aqui pelo Brasil, vinham notícias da Europa, principalmente, que a coisa era muito grave, né? Eu me lembro quando começou na Itália ter um número de óbitos bastante elevado todos os dias, falava-se que o sistema de saúde deles lá não estava dando conta e que havia necessidade de escolher quem iria ser atendido e quem não ia ser atendido e que ficaria a própria sorte ali para vir a óbito, né? Então, era uma situação realmente muito, muito danosa, muito preocupante, né? Então, todas essas medidas foram adotadas e eu entendo que, por mais que em algum momento a gente possa pensar nesse afronta aí alguns princípios e direitos fundamentais, mas na verdade eles estavam prevalecendo esse direito à saúde, que também é um direito constitucional garantido a todos nós, né? Pois bem, eu falei do sistema constitucional das crises, né? E aí muitas pessoas aí, como eu falei, que não são colegas, não são profissionais da área do direito, podem está pensando o que é esse sistema constitucional das crises, né? Ou não, de repente, esses que não são operadores do direito sabem até mais do que a gente mesmo, mas como estamos aí com um público heterogêneo, acho que vale a pena a gente lembrar, né, quais são os princípios, o sistema constitucional das crises previsto pela própria Constituição. Então, o primeiro deles é o estado de defesa, que tem a sua previsão lá no artigo 136 da Constituição Federal. O segundo deles é o estado de sítio, que está no artigo 137 da Constituição Federal. E o terceiro deles é a intervenção federal, que está lá no artigo 34 da Constituição Federal.
Pois bem, mas o que foi adotado aqui no Brasil, na verdade, foi o estado de calamidade, que não tem essa previsão constitucional. Ele não é nem estado de defesa, nem estado de sítio, nem intervenção federal. O estado de calamidade, na verdade, ele não tem essa previsão constitucional. A gente tem que fazer o que a gente, como operador do direito, aí pode até parecer um termo meio antipático, né? Mas é o termo correto. A gente tem que fazer o diálogo das fontes e se valer de uma interpretação de algumas normativas estaduais e municipais e juntamente com o artigo 65 da Lei Complementar 101, que é a famosíssima Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa questão da calamidade, ele tem basicamente essa previsão na Lei Complementar 101, no artigo 65. E, basicamente, ele está falando quando é declarado o estado de calamidade, significa o quê? Que o governo ele não tem a obrigação de cumprir com o orçamento que foi aprovado pelo Poder Legislativo no ano anterior. Então, basicamente, o estado de calamidade ele prevê isso. Por isso que a gente vai encontrar a previsão legal lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Só que a calamidade, o estado de calamidade, a gente vai encontrar ele quando houver um desastre natural ou não, que esse desastre afete uma determinada região e que ele comprometa, principalmente, a estabilização, né, e a reprodução social, seja ela geográfica, econômica, sanitária, que é o que a gente está vendo nesse momento mesmo, né? Na verdade, o coronavírus, né, a pandemia, o Covid-19, ela trouxe para a gente uma situação nova. Eu me lembro quando a gente via muitas entrevistas daquele ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele sempre falava isso, que é um vírus que ele afronta vários sistemas do poder público, né? Ele afronta o sistema econômico, o sistema de saúde, o sistema jurídico, e aí essa que é a grande dificuldade de se lidar com tudo isso. Por isso que foram necessárias a criação de uma série de medidas para, em primeiro lugar, minimizar a quantidade de contaminados ao máximo possível, ainda assim a gente vê uma quantidade bastante alta, e que quem se contaminasse, em especial, fossem na condição aí de sintomas leves ou sem sintomas, né? Então, essas foram as medidas, as razões das medidas que foram tomadas, né? E aí a gente até teve aqui, ao longo desses quase 4 meses, ou até mais de 4 meses, não sei, uma série de palestras aqui promovidas pela OAB de Santo Amaro, de forma muito feliz, trazendo situações nas mais diversas áreas do direito, né? Do direito de trabalho, direito de família, consequências que esse isolamento, essa quarentena que a gente viveu, consequências que isso foram gerando em todos esses ramos do direito, em todas essas relações jurídicas que todo cidadão mantém, não é? Mas, basicamente, além das medidas provisórias que foram feitas pelo presidente da República, nós tivemos uma lei uma lei federal que acabou abrangendo bastante esse assunto, que é a lei número 13.979. Ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Então, essa lei 13.979, ela diz, veja só como a gente vai voltar naqueles princípios que eu falei lá da temporalidade, excepcionalidade, etc. Né? No parágrafo 2º do artigo 1º, ela fala: ato do ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata essa lei. E o parágrafo 3º diz que o prazo de que trata o parágrafo 2º desse artigo não poderá ser superior ao declarado pela OMS. Então, a gente está delimitando um tempo para que todas essas condições trazidas pela Lei 13.979 tenham eficácia, né? Então, essa é a grande importância.
E foi o decreto legislativo número 6 de 2020 que reconheceu a situação como calamidade pública. Então, o reconhecimento como calamidade pública, ele veio através de um decreto legislativo. Mas na Lei 13.979, ela passou por algumas alterações depois que ela foi promulgada, né? Nós já tivemos a Lei 14.019, que alterou alguns artigos dessa Lei 13.979. Porque depois que ela foi promulgada, existiu uma grande discussão que disse respeito à competência para a aplicação dessas restrições que ela trazia. Porque havia os estados e os municípios que estavam aplicando algumas restrições também. E aí foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF para dizer se a competência para a apresentação dessas restrições elas eram exclusivamente da União ou se os estados e municípios também tinham uma competência concorrente. E a decisão tomada pelo STF, através do voto, ficou bastante conhecido, do ministro Celso de Mello, ela diz que a competência é concorrente, que também caberia aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal a realização dessas medidas, a efetivação dessas medidas de restrição que a Lei 13.979 impôs. E aí, a partir disso, a lei acabou sofrendo algumas alterações, principalmente por essa Lei 14.019, que basicamente uma grande alteração que ela fez foi no artigo 3º da lei, que passou a trazer a obrigatoriedade da utilização de máscara, e uma série de outras medidas que os estados já estavam adotando através de decretos, através de medidas unilaterais, né, do poder, basicamente do poder executivo, e então a lei 13.979 passou a incorporar também com as alterações trazidas pela lei 14.019. Então veja que como eu falei lá no início, né, a grande discussão, né, que a gente trouxe para essa nossa conversa aqui de hoje, ela teve início basicamente por conta de alguns questionamentos feitos por pessoas que foram abordadas por agentes públicos, né, que estavam fiscalizando o cumprimento dos decretos estaduais e municipais, e essas pessoas se viram desobrigadas de cumprir com aquelas restrições trazidas por esses decretos, né? Mas, na verdade, a gente vê que com esse reconhecimento do STF, da competência concorrente entre estados e municípios e a União, que coube também aos estados e municípios a efetivação dessas medidas restritivas. E aí a gente vai se valer de um outro princípio constitucional, que é o princípio que diz que ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, e que qualquer pessoa que for demandante, né, de um processo administrativo ou judicial terá o direito ao duplo grau de jurisdição. Tudo isso são princípios que estão no artigo 5º da Constituição. A gente vai se lembrar que quem se vê afrontado pela fiscalização, pelo que quer que seja, por conta de restrições impostas por decretos, pela lei, etc., quem se vir afrontado de alguma forma vai poder se valer das medidas judiciais ou administrativas cabíveis para anular ou para questionar qualquer imposição de multa, etc. E aí haverá sempre alguém para verificar a legalidade ou não daquele ato administrativo, né? Porque também a gente não pode esquecer que essas medidas, elas também trouxeram ao poder público algo que, na verdade, não é que trouxeram, já existia, né? Mas ela colocou previsão nisso, que é o poder de polícia, né? Que é algo que vem do direito administrativo, que é o poder de polícia de fiscalizar
e de punir, através da aplicação de multas, do que quer que seja, o descumprimento dessas restrições, né? Nessa própria lei 13.979, ela coloca lá a questão da quarentena, né? Dessa coisa do isolamento, do distanciamento. Então, tudo isso está previsto ali. E aí a gente pode pensar, poxa, mas isso é inconstitucional. Ela está afrontando aqueles princípios da Constituição que eu falei lá no início. Mas aí a gente não pode esquecer do outro princípio constitucional, que é o direito à saúde, que é tão importante quanto, e que nesse momento talvez ele acaba sendo o que ganha uma importância maior, justamente por conta do momento que vivemos e que há necessidade desse cuidado especial com a saúde, com a propagação do vírus, etc., né? E essa situação que a gente está vivendo, na verdade, não é uma novidade, né? A gente pode lembrar da lei, que agora eu não vou me recordar o número correto, mas é 13.000 e alguma coisa, que também trazia a previsão para a época que nós estávamos vivendo um grande surto de dengue, de chikungunya, que o poder público poderia, inclusive, adentrar aos imóveis da pessoa quando a pessoa se negasse a receber a fiscalização do agente capaz para isso, para verificar se a casa da pessoa, se a residência da pessoa estava em condições ou se estava sendo um grande depositório de propagação do mosquito, né, que é quem transmitia o vírus, a dengue, a chikungunya, etc., né? Então, ali também a gente pode pensar que estava havendo uma afronta ao direito de propriedade, né? Eu falo, não vai entrar na minha casa. Não, mas a lei me dava capacidade ao agente que estava fiscalizando de adentrar, e se fosse necessário, com a utilização da força, para verificar se no quintal daquela pessoa não tinha ali um pneu, né? A lei que dispõe a adoção de medidas, depois a gente vê direitinho, se não estava havendo ali situações que propagavam, lei 13.301, que propagavam os mosquitos, né? A procriação dos mosquitos, né? Então, basicamente é isso. A nossa conversa hoje eu previa que realmente não seria muito alongada, então eu queria trazer justamente essa questão do direito constitucional das crises, né, para a gente entender um pouco mais isso, perceber que em nenhum momento o poder público afrontou os nossos princípios constitucionais, porque temos que interpretar a Constituição sempre como um todo, e não podemos extrair pontos específicos da Constituição para analisar isoladamente, né? A gente tem que sempre pensar na Constituição como um sistema inteiro, né, complexo, em que vai gerar, né, que vai gerir, na verdade, as nossas relações jurídicas dentro do Estado. Então, pessoal, basicamente era isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Quem tiver mais alguma coisa para falar, meus colegas aí da comissão OAB Vai Escola, o Armando, a Elisa, o Volney, se tiver mais algum colega aí que eu não vi, quiser manifestar alguma coisa, o único que afrontou foi o Siqueirinha. Aí a gente pode abrir aí a conversa aí para quem quiser falar no áudio aí, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Quero meu exemplar para a edição. Só adquirir quando de cartão. Maria Ângela, boa noite a todos. E como fica a obrigatoriedade do uso de máscara em lugares públicos e os transeuntes não obedecem? Pois é, Maria Ângela. Então, é isso. Como, num primeiro momento, a gente teve isso através de decretos estaduais ou municipais trazendo essa obrigatoriedade. Por isso que eu me lembro que, por exemplo, a gente começou a receber notícia de que havia a obrigatoriedade da utilização de máscara em algumas cidades, e em São Paulo ainda não era. Se não me engano, em Santos, outras cidades do litoral, já estava havendo a obrigatoriedade da utilização de máscara, e em São Paulo ainda não tinha. Aí depois veio
a obrigatoriedade aqui através de um decreto municipal, depois de um decreto estadual, mas agora, em julho, que foi, acho que no dia 7 ou 8 ou 10 de julho, alguma coisa assim, a Lei 13.979 foi alterada e passou a prever a obrigatoriedade do uso de máscara de uma forma legal, trouxe isso na lei, né? Então, a partir daí, não há mais um questionamento, e aí a obrigatoriedade da utilização, obrigatoriedade legal, inclusive, da utilização de máscara em locais públicos. Aqui no estado de São Paulo, o decreto do governador, ele prevê a multa conforme está estabelecido no Código Sanitário do Estado. Aí é uma lei estadual que prevê a multa tanto para o estabelecimento quanto para aquele que é visto sem a utilização da máscara, né? Então, é obrigatório, sim, Maria Ângela, a utilização, e cabe ao poder público fiscalizar e punir quando perceber a não utilização da máscara, tá? Aí o Armando colocou aqui, os direitos fundamentais são absolutos? Vixe, Armando, aí a gente ia ficar discutindo aqui o resto da noite. Eu acho que existe um direito fundamental que é absoluto, que é o direito à vida, né? Agora, todos os outros, eu acho que eles vão acabar ganhando alguma relatividade, embora eles sempre vão ter a sua prevalência diante de outros, né? Não sei, tem algo a falar, Armando? Fica à vontade, pode ter a palavra aí. Tenho, vou complementar. Eu acho que nem a vida, o direito à vida, ele é absoluto. Por quê? Relativizado com o direito à legítima defesa. Boa. Nem a vida é absoluto. Na minha opinião, aí, nós não vamos entrar na discussão, foi só para provocar mesmo, eu vejo que não existe direito absoluto. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Exatamente. Mas aí a gente deixa para a próxima palestra. Não, estamos aqui para isso. Veja que a legítima defesa realmente ela acaba relativizando o direito à vida, mas em benefício da proteção da própria vida, né? Porque a gente vê entendimento, inclusive aí da justiça, em que essa questão da alegação da legítima defesa ela tem que ser muito estrita a legítima defesa mesmo. A pessoa que alega legítima defesa, mas descarrega uma arma na outra pessoa, ela já deixou de se caracterizar a legítima defesa, né? Então, mas ainda assim, realmente, é uma relativização do direito à vida mesmo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Valeu. Então, aqui a Lei 13.301 é a que dispõe sobre medidas de vigilância para verificar, acho que é a coisa da dengue, né? A Lei 13.301. O único que afrontou foi o Siqueirinha. Rafael Luz, parabéns, muito didático, OAB vai escola, pedagógico, amigo. Obrigado, doutor Rafael. É uma honra tê-lo aqui. Que dispõe sobre medidas de vigilância para verificar em casas a presença do mosquito da dengue. Tá. O Dr. Volney, excelente apresentação, o tema é bastante polêmico mesmo, mas querem exercer o seu direito individual, mas se esquecem que mais do que nunca estamos em um momento de pensamento no coletivo. Então, é exatamente o que eu procurei trazer, né? Embora, num primeiro momento, tiveram algumas ações judiciais, inclusive, questionando essa questão da obrigatoriedade do uso de máscara, principalmente antes da alteração da Lei 13.979, né, dizendo que, com base naquele princípio da legalidade, né, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí a previsão da utilização de máscara vinha através de decreto. E aí falava, poxa, mas um decreto não é lei, então eu não posso ser obrigado a usar máscara se não houver uma lei que me obriga a isso. Aí cai um pouco naquilo, doutor Volney, que eu falei lá no início do exemplo que eu falei da garantia do assento reservado, né, para a pessoa que é gestante, que é lactante, etc. É uma questão ali meio que de se colocar no lugar do outro e garantir ao outro um direito de que a pessoa está numa situação diferente da minha, né? Então,
acho que cai um pouco nisso na questão do pensamento coletivo, é que o problema é que quando a gente vai contar com o pensamento coletivo, muitas vezes a gente vai ter dificuldade, porque nem todo mundo vai ter essa capacidade de pensar no coletivo, né? Muita gente, na verdade, acaba pensando apenas em si mesmo, e aí essa dificuldade. Mas eu concordo plenamente, eu acho que o importante é pensar no coletivo mesmo, né? O doutor Volney ainda. E nesse caso, o direito coletivo à saúde se sobrepõe ao direito individual de ir e vir, ou até mesmo de usar ou não usar uma máscara, por exemplo. O doutor Volney quer também, tem a palavra aí para opinar sobre isso, enriquecer ainda mais aqui a nossa conversa. Fique à vontade, doutor Volney. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Boa noite a todos os colegas. Eu só trouxe esse pensamento mesmo aqui, reforçando aí toda a sua apresentação. Concordo plenamente com o tema, que é bastante polêmico, né? A gente enfrenta questões constitucionais aí e acaba encontrando essas polêmicas, como ficou bem claro ali no caso do desembargador, né? Quando ele trouxe, quando ele foi abordado, e aí alegando que o guarda ali municipal pretendia abordar ele e aplicar uma multa, e aí ele queria discutir naquele momento se decreto vale mais que lei, se lei vale mais que decreto. Só faltou desenhar a pirâmide de Kelsen lá para ele, o guarda municipal, mas não era a oportunidade, não era aquela, né, para ele fazer aquilo. Se ele achava, por exemplo, nesse caso que estava equivocado, que recorresse administrativamente, judicialmente, enfim. Existem as medidas corretas. Mas era só esse ponto mesmo aqui para a gente enriquecer mais a apresentação que me ocorreu, e eu acabei comentando aí. Parabéns, doutor Carlos. Opa, obrigado, doutor Volney. Realmente sempre uma honra aí tê-lo com a gente. Obrigado. E o doutora Marta, obrigado, esclarecedor, boa noite. Obrigado, doutora Marta. O doutor Armando finalizou aqui, o direito coletivo sempre estará em primeiro lugar. Então, é isso, dessa forma que a gente tem que encarar mesmo a situação, sempre colocando o coletivo na frente do individual. E talvez essa seja uma grande dificuldade, não só em se tratando de época de quarentena, de coronavírus, mas em tudo na vida a gente sempre deveria pensar dessa forma, né, e se colocar, às vezes, no lugar do outro, e certamente teríamos aí uma redução enorme da quantidade de dificuldades, de problemas ao longo da vida, né. Bom, pessoal, então, o Jorge tem alguma coisa para falar, Jorge? Você que está meio quieto. Ô, doutor Carlos, a gente está acompanhando aqui, até os seus colegas aí comentaram, a gente ficou bastante animado aí com a forma que foi colocada, explanada na matéria. Mas surge mesmo essa questão aí dos decretos, né? Inclusive, o último nós tivemos, né? Até que ponto o decreto tem ou não força de lei quando afeta a vida do próximo, né? Nós estamos falando da pandemia, né? Não só esse detalhe, né? Nós podemos dizer que o decreto, nesse sentido, ele tem força de lei quando coloca a vida do próximo em uma situação de pandemia? Então, na verdade, não é que o decreto tem força de lei, é que a própria lei 13.979, ela prevê esses decretos, né? Por exemplo, um decreto que a própria lei 13.979 traz, a necessidade de um decreto, é que faça ali a discriminação das atividades que sejam essenciais. Então, no início, principalmente antes desse momento que nós estamos passando agora da flexibilização, em que praticamente todos os setores da economia estavam fechados, naquele momento havia a necessidade, mais ainda do que hoje em dia, de que se fizesse um decreto que era renovado a cada semana, a cada 15 dias, alguma coisa assim, relacionando as atividades que eram consideradas essenciais e que então tinham autorização para se manter abertas. Então, na verdade, esse decreto ele não alterava uma coisa que estava prevista na lei, ele apenas complementava, mas de uma forma mais operacional mesmo, né?
porque não teria como eu aprovar uma lei a cada 15 dias para dizer se o serviço de lixeiro, se o serviço da polícia, se o serviço do padeiro ou qualquer outro serviço é essencial ou não. Então, e aí depois, ainda aqui no estado de São Paulo, se criou aquela, na fase da flexibilização, aquela divisão ali por cores, né, que foi feita, e aí isso também vem de um decreto, né, que isso é feito com base numa análise administrativa mesmo, que é algo que cabe ao Poder Executivo administrar. Então, eles levam em conta a quantidade de leitos que estão sendo ocupados, o percentual de leitos disponíveis, etc., para que uma determinada região mude de estágio, né, nessa flexibilização ou não. Então, são questões mais administrativas mesmo, que aí vem através do decreto. Tá? Ótimo. Obrigado. Parabéns pela realização da palestra. Né? Eu que agradeço, Jorge. Então, vamos lá. Armando, a frase sempre começa com o meu direito e nunca com o nosso direito. Maria Lúcia Pontilho, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço a presença. Neide Conrado, boa noite. Maravilhosa palestra. A OAB de Santo Amaro está de parabéns pelos temas trazidos, obrigado. Rafael Luz, olha aqui que legal, tem um pouco a ver até com o que nós falamos. Participarei de uma live agora sobre a letalidade policial, estão todos convidados. O Dr. Rides, nosso amigo, e pelo Instagram, parabéns a todos, forte abraço. Terei que sair, infelizmente. Poxa, mas mais do que o motivo justo para essa saída, participar dessa live aí com o Dr. Rides sobre a letalidade policial, muito interessante. Samuel Marcos Conte, é o nosso ilustre aluno lá do CEL Casablanca. Boa noite, saudações em Revelo, agradecer a todos, infelizmente tive algumas dificuldades de acesso, mas estou agradecido pelo convite. Aproveitando a ocasião, será emitido algum certificado? Será emitido certificado, é importante que você coloque aí, ou se inscreva através do link, como está dito ali. Mas, além disso, Samuel, já que você perdeu aí o início da exposição, você pode encontrar no canal do YouTube da OAB de Santo Amaro, que tem essa palestra e todas as outras que foram realizadas, foram dezenas de palestras, e aí você pode encontrar outros temas que te interessem também ali no canal da OAB Santo Amaro no YouTube. Só colocar lá OAB Santo Amaro que vai aparecer o canal. Gláucia Lobo, também nossa parceira lá do CEL Casablanca, parabéns pela excelente exposição, eu que agradeço a presença. Parabéns, professor, pela palestra. Obrigado, Samuel. Então, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando a nossa reunião, e com imensa satisfação e felicidade poder compartilhar com vocês aí esses meus pensamentos, né, e me coloco à disposição. A OAB Vai à Escola, a comissão continua à disposição de todos. Pode procurar a gente lá nas redes sociais, Facebook, e nos seguir no Instagram também, e aí ficamos sempre à disposição para tentar levar informações jurídicas diretamente para a população. Então é isso, pessoal. Obrigado. Uma excelente noite aí a todos e até a próxima.